Histórico da interpretação do livro de Gênesis. Até ao século XVI, praticamente todo o cristão ortodoxo, e quando digo ortodoxo significa de acordo com a sã opinião, interpretava os 11 primeiros capítulos de Gênesis de uma forma literal e não alegórica, pois o género literário desses capítulos é a narrativa e não a poesia. Os primeiros cristãos também criam numa criação sobrenatural de Deus em 6 dias literais, isto é, de 24 horas. Não confunda cristão ortodoxo bíblico com a Igreja Ortodoxa grega. Criam que o pecado, as doenças, o envelhecimento, o sofrimento, a dor, a morte, o derramamento de sangue e a extinção de espécies animais ou vegetais, em suma, a maldição sobre a terra só se deu após o pecado de Adão, o primeiro homem criado. E como consequência direta deste, também criam no dilúvio universal de Noé, que cobriu toda a terra. A título de exemplo, vemos que Martinho Lutero defendeu de uma forma sólida e coesa a interpretação literal do relato da criação, pois assim escreveu: afirmamos que Moisés falou no sentido literal e não alegórica ou figurativamente, isto é, que o mundo com todas as suas criaturas foi criado em 6 dias, como se lê no texto. Também os outros reformadores entendiam os dias da criação da mesma maneira. Lutero queria que, ainda nos dias dele, não tínhamos chegado aos 6.000 anos de vida na Terra. E a vasta maioria dos cristãos criam numa Terra jovem de apenas alguns milhares de anos. No âmbito das ciências naturais, também até ao século XVI, embora houvesse aqui e ali algumas opiniões divergentes, de uma forma geral os cientistas criam numa Terra jovem de 6 a 10.000 anos. Criam que a maioria dos fósseis e das camadas de rocha sedimentar, bem como o carvão e o petróleo, se haviam formado como consequência direta de uma grande catástrofe ou inundação como o dilúvio universal de Noé, ou de outras grandes inundações sem que mencionassem contudo a Bíblia. Mas com o advento do uniformitarismo de Newton e Lyell, e mais tarde com a evolução das espécies de Charles Darwin, a mentalidade científica foi alterada de forma a dar aso à ideia de uma Terra idosa. Um dos primeiros a conjecturar uma idade mais longa que 10.000 anos de vida para a Terra foi Buffon, nascido em 1707 e falecido em 1788, o qual postulou a idade da Terra em cerca de 75.000 anos de vida. Mas a ideia dos milhões de anos só seria tenazmente defendida após Newton. James Newton, o qual é visto frequentemente como o primeiro geólogo moderno, no ano de 1785 apresentou uma teoria intitulada Teoria da Terra à Sociedade Real de Edimburgo. Na sua teoria explicou que a Terra seria muito mais antiga do que antes se supusera, a fim de permitir que houvesse tempo para ocorrer a erosão das montanhas, de forma a que os sedimentos originassem novas rochas no fundo do mar, que ulteriormente foram levantadas e constituíram os continentes. E desde esses dias até aos dias de hoje, a cada 15 anos duplicam a idade da Terra, pois a idade longa para a Terra é o motor da teoria da evolução. Porque se ficasse comprovado que a Terra era de apenas alguns milhares de anos, toda a teoria da evolução iria pela água abaixo. Pois como a evolução não pôde e nunca poderá ser um facto observado, testado, repetido e experimentado na natureza, e logo ela não é verdadeiramente científica, teria que se criar um mito da Terra idosa, precisamente para dar tempo a que esta evolução pudesse ocorrer. Por isso, quanto mais velha for a Terra, mais probabilidades há para que a evolução pudesse ter ocorrido. Ao lermos e estudarmos acerca das genealogias cronológicas de Gênesis, capítulos 5 e 11, verificamos que, da criação até Abraão, somente se passaram 2.000 anos, e de Abraão até Jesus decorreram mais 2.000 anos, e de Jesus até aos dias de hoje mais cerca de 2.000 anos, prefazendo um total de 6.000 anos. Logo, a Terra, pela infalível palavra de Deus, não pode ter mais do que alguns milhares de anos. James Ussher, bispo de Armagh e professor no Trinity College de Dublin, em 1650 determinou que a Terra foi criada por Deus no ano de 4004 a.C. e obteve este resultado através de estudos profundos nas genealogias dos patriarcas do Antigo Testamento, comparando esses dados advindos das Escrituras com todos os registros históricos seculares disponíveis na época, os quais eram bem maiores do que são hoje. Portanto, ninguém pode, somente pelas Escrituras divinas, deduzir que a Terra tem milhões ou até bilhões de anos, pois não há base bíblica para tais conclusões, e tomá-las como certeza seria violentar o texto bíblico.